Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós todos acompanhamos pela televisão, pelas redes sociais, que o Papa Leão XIV, no início de junho, esteve visitando a Espanha. Leão XIV é o primeiro Papa a visitar o Congresso dos Deputados na Espanha, sede da vida institucional, jurídica e democrática da Espanha. Ele, no Congresso, no Parlamento, exortou a paz através da coragem da negociação, denunciando o rearmamento na Europa e no mundo. Disse ele: a verdadeira segurança vem do respeito pelo direito internacional. Ele fez um apelo em prol da defesa da vida e da família, bem como da proteção da liberdade religiosa. Pediu respostas concretas para a crise migratória, a fim de garantir acolhimento e integração. Temas políticos, paz, negociações, rearmamento, migração, leis, polarização, temas éticos, a família e a proteção da vida em todas as suas fases. Em seguida, o apelo à liberdade de consciência e de religião, incluindo o sigilo da confissão, o cuidado dos pobres e, por fim, uma mensagem para a Espanha, a Europa e o mundo. Toda sociedade verdadeiramente justa se funda no reconhecimento da dignidade inviolável da pessoa humana. Leão XIV discursou no coração do templo da vida institucional, jurídica e democrática espanhola, o Palácio das Cortes, que é sede do Congresso dos Deputados. Ele é o primeiro Papa a discursar nesta Câmara, onde a convivência social toma forma jurídica. 500 parlamentares e senadores estiveram presentes e acompanharam com um longo aplauso a entrada de Leão XIV, que chegou por volta das 10h30, no dia 8 de junho, ao pátio da Carreira de San Jerônimo, recebido pelos presidentes do Congresso e do Senado, Francina Armengol e Pedro Roland. Estava presente o presidente do governo, Pedro Sánchez, que já tinha sido recebido pela manhã na Nunciatura Apostólica. Leão XIV agradeceu, cumprimentou e apertou a mão dos diversos representantes das instituições, além de assinar o livro de honra. No discurso em espanhol, ele esclareceu imediatamente que se apresenta ao Congresso como bispo de Roma e pastor da Igreja Católica, para dar um gesto de proximidade para com a Espanha, no âmbito da cooperação recíproca e uma palavra oferecida a serviço da pessoa humana. Sempre ressaltou no respeito à missão própria das instituições e da legítima responsabilidade daqueles que receberam o mandato de legislar. É justamente a atividade legislativa, observou o Papa, para além de todas as diferenças, que se deparar com uma pergunta decisiva: que concepção da pessoa humana inspira as leis e que tipo de sociedade essas leis constroem? A essa questão segue-se um longo e rico excurso sobre a história e o patrimônio da Espanha, uma terra onde a fé se entrelaçou com a razão, a arte com o direito, a tradição com o pensamento, um legado que moldou uma forma singular de viver a liberdade, praticar a justiça e ordenar a vida comum. A palavra ou as palavras de Leão XIV alternam assim entre Dom Quixote e Santa Teresa de Ávila, a tradição jurídica e a metafísica de Unamuno. Depois, a escola de Salamanca,
500 anos atrás, que contribuiu para a formação de uma consciência jurídica e moral, capaz de recordar que todo ser humano deve ser reconhecido como sujeito de direitos e deveres, um anseio que ainda hoje ressoa, que a dignidade, a justiça e o bem comum sejam a medida das relações sociais, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Disse o Papa no Parlamento Espanhol: a paz não é apenas uma aspiração política, mas um verdadeiro imperativo moral, numa era de violência e polarização. Leão XIV dedicou a maior parte do seu discurso à paz. A paz, disse ele aos políticos espanhóis, exige instituições a serviço do encontro, verdade e reconciliação, amizade civil e respeito mútuo, mesmo em meio a divergências. No âmbito internacional, a paz exige coragem diplomática, responsabilidade ética e uma visão de futuro baseada no respeito pela identidade de cada povo e na obrigação dos Estados de resolverem suas controvérsias através de meios pacíficos oferecidos pelo direito internacional. Disse o Papa Leão: toda guerra é uma dolorosa derrota para a capacidade de negociação e também para aquela consciência humana comum que reconhece os laços de justiça entre as nações. As armas podem impor um silêncio temporário, mas jamais poderão construir uma paz autêntica e duradoura. De acordo com o Papa, é muito preocupante que em várias partes do mundo e na Europa o rearmamento esteja ressurgindo como uma resposta quase inevitável diante da fragilidade do cenário internacional. A verdadeira segurança, ao contrário, provém da justiça, do diálogo paciente, do respeito ao direito internacional e de uma política capaz de colocar a vida dos povos acima dos interesses que lucram com a guerra. E o desenvolvimento de novas tecnologias e da inteligência artificial na esfera militar também exige uma vigilância ética rigorosa para que as decisões sobre a vida e a morte nunca sejam delegadas a automatismos nem subtraídas à responsabilidade moral da pessoa humana. Disse o Papa Leão: a comunidade internacional é chamada a descobrir o valor indispensável do diálogo como um caminho paciente rumo a acordos justos e duradouros, baseados no respeito dos tratados, na transparência da ação diplomática e na sincera vontade de antepor a paz ao uso da força. Daí nascem confiança e a esperança. E depois o Papa, sobre a vida humana como objetivo da civilização, ele apelou a uma cultura da reciprocidade, recordando que o pluralismo político não deve degenerar em descrédito permanente do adversário e que na convivência madura, até mesmo o conflito pode se tornar um passo rumo à paz. O perigo, continuou o Papa, reside em outro tipo de cultura e a cultura do descarte, termo cunhado pelo Papa Francisco para indicar a principal ameaça à convivência social. Leão XIV a invocou para dirigir uma palavra serena e decisiva aos responsáveis pela regulamentação jurídica dessa convivência social. Ele introduz o tema da vida, um valor fundamental para o futuro das sociedades. O Papa falou sobre a vida,
a defesa da vida humana em todas as suas dimensões, falou da família, da importância da família. O Papa, ao final do seu discurso, foi aplaudido de pé por cerca de 7 minutos. Os espanhóis dão muita importância a isso. Quando recebem uma figura, quando há um discurso simbólico, eles aplaudem durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Os aplausos do Papa foram 7 minutos ininterruptos. Isso é uma prova de um acolhimento da sua mensagem. Que Deus abençoe o Papa Leão XIV para continuar sendo esse mensageiro da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.